estamos realmente iniciando uma nova fase, a era da tecnocracia e do controle em 2026, e dessa mudança econômica e digital também que a gente vem comentando. E eles lançaram essa capa aí que o Betete colocou na tela agora, uma capa simbólica e até bastante profética, eu diria, né? Então, essa capa recente da The Economist, ela foi lançada agora no dia 1 de novembro, tá? E ela mostra um capacete militar aí feito de notas de euro e munições. Então, um capacete de guerra, né, pessoal, feito de dinheiro. Então, eles estão dizendo o que de forma velada aí? Ao meu ver, eles estão dizendo que o dinheiro ele virou a principal arma de guerra aí, moderna, né? E essa revista, há décadas, ela antecipa também alguns movimentos, como eu falei, da elite global, e eles não escolhem as capas por acaso, tá, pessoal? E não é a primeira vez também que a The Economist ela revela algum plano antes que ele aconteça. Então, vocês lembram de algumas capas antigas aí? Eles sempre anunciam, mas poucos percebem, até porque é uma revista que ela não é tão explanada aí no mundo, então poucas pessoas conseguem, e quando olham, não conseguem entender o que se trata. Bom, eu trouxe algumas fotos de algumas capas anteriores aqui para a gente observar. O Betete está colocando aí na tela. Ali a guerra pelo poder que viria nos anos seguintes, essa capa aí, China versus América, né? E a segunda capa ali mostra também claramente os Estados Unidos e China no centro de tudo, né, ditando regras ali do mundo, tá? A outra capa, o Trump como protagonista do caos. Isso é visível, pessoal, que vem acontecendo. Claro que alguns vão falar, Rodrigo, você está dizendo que o Trump ele traz o caos, o Trump quer salvar a gente, ele quer ajudar a gente. Pessoal, a gente tem que olhar com um olhar mais profundo, tá? Um olhar mais espiritual daquilo que está acontecendo no mundo e entender que não existe lado. Não existe lado esquerdo, lado direito, lado vermelho, lado azul. Isso tudo foi criado para controle, né? Controle da humanidade, para eles darem a falsa sensação para a gente de que a gente tem poder de escolha, mas na verdade sempre está tudo planejado de forma orquestrada anteriormente. Ó, essa outra capa aí, em janeiro de 2013, vamos festejar como se fosse 1793. É uma capa que chama bastante atenção no sentido da guerra pelo poder. Então, a The Economist ela usou essa expressão, vamos festejar como se fosse 1793, comparando a ascensão da China moderna, do Xi Jinping, com o período imperial do século XVIII, quando o Império Chinês ele via a si mesmo como o centro do mundo, né? Então, ele via as potências ocidentais como inferiores, né? Então, nesse ano, olha que curioso, a China recusou abrir o seu comércio e adotou aí adotar os costumes ocidentais, né? Então, acreditando ser autossuficiente. Ou seja, esse título ele sugere o quê? Que a China está voltando à mentalidade imperial, revivendo aí o poder e o orgulho nacional, né? E esse início do retorno do dragão vermelho que a gente tanto bate na tecla aqui, né, Betete, há alguns anos que a gente vem dizendo sobre esse poderio chinês, que em algum momento vai ter que desbancar o poderio americano, né, Betete? Estou conversando aqui com o Rodrigo e vamos repassar aqui. Olha, então, o poder dessa revista, The Economist, né? Sempre, eu não sei se eu posso colocar a palavra profética, né? Mas a capa dela, você vai fazendo um histórico das capas da The Economist e tudo vai se cumprindo. É a maneira com que eles... Olha, nós vamos fazer isso com vocês, né? E passa ano, entra ano e as coisas acontecem. É realmente muito, muito triste isso daí. Então, a gente deu aqui o panorama na revista The Economist. Essa questão da Ucrânia é uma questão que está mexendo com toda a Europa e também com os Estados Unidos. E até mexendo, eu não sei se você vai falar agora, até aproveitando essa questão da Ucrânia, Donald Trump. Donald Trump está de olho aqui na América do Sul, na América Latina, né, Rodrigo? Totalmente, totalmente. Eles estão tentando ganhar território, né? Porque em algum momento, eu particularmente, tá, pessoal, acredito que em 2026 possa ocorrer uma escalada maior da guerra e a gente vê que eles estão
escolhendo alguns territórios, tentando dominar alguns territórios, e tem também uma perseguição já acontecendo, né, pessoal? Na Nigéria, eu até vou comentar um pouco mais para frente. Bom, fato é, Betete, que agora o que eu quero dizer para vocês, para a gente ficar atento, tem uma nova capa de 2026, que a revista The Economist, sempre em novembro, ela posta a capa que vai dar vai dizer mais ou menos o que vem pela frente em 26, tá? Então, no dia 12 de novembro agora, quem sabe até na próxima live a gente traga ela, que será uma retrospectiva dos 40 anos da revista, tá? E no site da revista, que eu até dei uma olhada lá hoje, eles já estão avisando que fecharão esse ciclo especificamente com 40 anos e que após isso iniciará algo totalmente novo. Então, não porque com 20, com 30 ou com 50, por que com 40, pessoal? Entendeu? Lembrando que o número 40, ele aparece muitas vezes na Bíblia e é quase sempre associado a períodos de prova, de julgamento, preparação ou até mesmo purificação. Olha só que interessante. E esse número 40 ele está ligado a tempo também. O número 4, 40, ele está ligado a mudanças, a questões de tempos que virão pela frente e que mudarão a história da humanidade. Então, ele se repete tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, e com significados bastante profundos. Por exemplo, no dilúvio choveu 40 dias e 40 noites sobre a terra. Moisés ficou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai recebendo a lei. O povo de Israel vagou 40 anos no deserto por desobediência. Elias caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, sustentado pelo Criador. Jesus jejuou e foi tentado por Satanás por 40 dias. Então, percebem que existe uma ligação com esse número 40, e eles, pessoal, a gente tem que entender o seguinte, eles são cabalistas, tá? Então, eles trabalham com magia branca e negra, e eles sempre usam da numerologia para aplicar os seus planos, até quando você usa um sistema chamado Gematria ou Gematria, que tem um sisteminha que tem muitas pessoas que estudam bastante sobre isso, eu acompanho algumas delas, você coloca lá algumas frases e o sistema te dá alguns números, então sempre está tudo muito interligado, usando sempre o número 33 da maçonaria, ou alguns números chaves envolvidos com a Bíblia, porque esses caras, eles têm uma religião, diferente do que as pessoas pensam, eles são muito religiosos, só que a religião deles é satanismo, tá, pessoal? Então, por isso que eu digo que existe uma chance muito grande do início da terceira G em 2026, e dessa mudança econômica e digital também que a gente vem comentando, sabe, pessoal? A gente tem grandes indícios aí de que não só pelo final desse ciclo, mas pelas capas que essa revista vem lançando, e a gente que está mais atento vem acompanhando, que nós estamos realmente iniciando uma nova fase, a era da tecnocracia e do controle. Então, a palavra diz o que para nós? Tudo que for tornará a ser, não há nada de novo debaixo do sol. Período antediluviano, o que acontecia lá? Tinha uma tecnologia altíssima, diferente das pessoas que pensam que lá atrás as pessoas estavam igual o Uga-Uga lá, batendo um pedaço de madeira no chão, acendendo fogueira. Não é nada disso, tá, pessoal? O período antediluviano, quando você começa a estudar mais a fundo, questões de altíssima tecnologia, pelo que foi trazida pelos anjos caídos, os 12 sentinelas que desceram do céu sem autorização do Criador, desceram no Monte Hermon e perverteram a humanidade com várias questões. E esse foi o plano dele. Daí eles se deitaram com mulheres, as filhas de Caim tiveram filhos, aberrações com elas, que são conhecidos pelos gigantes colossais, que na verdade foram os Néfilins. Então, pessoal, isso não é história da carochinha. Isso aconteceu. Então, o que acontecia lá? Corrupção genética, tá? Hibridização, misturavam todo tipo de raça, pervertiam a criação de Deus. E com hoje, o que a gente está vendo aí, pessoal? A mesma coisa voltando. Lá aquelas coisinhas que foram inoculadas nas pessoas não tinha nada a ver com imunizante, mas sim com uma terapia gênica. Ou seja, algo que mexia com o DNA das pessoas, que preparava para algo e que perverte o DNA criado pelo nosso Altíssimo. Aí a gente vê o que? As tecnologias passadas que lá atrás, antediluviana, retomando, ou seja, nada que esses caras trazem para nós é novo.
já existia lá, só que eles vão liberando as tecnologias de forma, mediante os interesses deles, mediante o cenário que a gente está inserido para controle. Então, não é que a tecnologia é má, jamais eu estou dizendo isso, até porque eu creio que a tecnologia vem dos céus, vem do Criador, mas o problema é nas mãos de quem ela está. E nas mãos dessa elite, a gente vê que está bem complicado, eles direcionam o povo para uma prisão da alma, né? Essas questões, a própria internet 6G, 7G, 8G que já estão sendo desenvolvidas, a 6G já está pronta, internet das coisas e dos corpos, o transhumanismo que eles vêm trazendo, primeiro eles trazem a normalização através de artistas, né? Cantores famosos, séries, filmes, desenhos. A Black Friday da Nutrigenes chegou. Clique no link ou aponte o seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela para entrar agora no grupo especial da Black Friday da Nutrigenes e garantir vantagens exclusivas.